Contexto de produção dos documentos, arquivo e a importância do estudo da estrutura e do funcionamento do organismo produtor. Na história da sociedade, as etapas existentes a pessoas e entidades, rena- nascimento e criação, implantação, crescimento e desenvolvimento, morte e desativação, foram e são costumeiramente o objetivo do registro nos mais variados suportes tais registros, intimamente relacionados às diversas atividades exercidas ao longo do tempo, por pessoas e entidades, ou mais precisamente por pessoas físicas e jurídicas, dão origem a arquivos. O documento de arquivo é assim um documento de determinado organismo, seja ele pessoa física ou jurídica, produz um exercício das suas funções e atividades. Produção que pode significar tanto a elaboração do documento pelo próprio organismo, como, como a receptação de guarda. Consequentemente, compreender o contexto de produção de um documento que exige conhecer a história do organismo produtor, abordando principalmente na perspectiva das funções e atividades por ele desenvolvidas, na expectativa da estrutura do funcionamento do organismo produtor, que, que, os, que os procedimentos devem ser adotados para estudar a estrutura do funcionamento do organismo produtor de arquivo ao decorrer da sua história. Antes de tudo, é preciso localizar as fontes de informações privilegiadas para a realização do estudo. Se o organismo produtor do arquivo for a entidade de pessoa jurídica, muito provavelmente essas fontes estarão no próprio arquivo, correspondendo aos documentos relacionados à criação e instalação da entidade e aos principais momentos de reformulação do redirecionamento arquivístico. No caso de instituições públicas, informações sobre o administrativo. No caso de instituições públicas, informações sobre a criação e sobre as suas principais transformações estruturais deverão estar contidos na legislação, podem ser contemplados através da conduta de relatórios das entidades indicados na medida que as disposições legais se efetivam e etapas de reuniões das instâncias internas do poder. No caso das investigações particulares, ao invés da legislação de outros documentos da Constituição, são frequentes os demais serviços de estatutos sociais, por exemplo. Mas o estudo de estruturas do funcionamento do organismo também costuma se apoiar nas atas de reuniões e relatórios de atividades, ou documentos correlatados, planos e metas, projetos institucionais, etc. Se o organismo produtor de um arquivo for uma pessoa física e as fontes privilegiadas para a realização do estudo são documentos e fontes que concentram informações gerais sobre sua vida, também aqui há uma grande probabilidade que estas fontes compõem o seu próprio arquivo. Grande probabilidade que essas fontes compõem o seu próprio arquivo. A ser organizado currículos úteis para serem simultaneamente sintéticos e abrangentes, diários e ótimos para esclarecer dúvidas mais pontuais, relatos do caráter memorialístico, etc. Caso consulta de todos esses documentos não seja suficiente ainda, por alguma razão tais documentos não existam ou sejam encontrados, será necessário localizar outras fontes de informações, amigos ou parentes do titular do arquivo, antigos diretores de funcionamento de entidade que estejam dispostos a fornecer depoimentos, estrutura de trabalho que tenha direito diretamente da entidade ou da pessoa do produtor do arquivo, etc. Na localização da consulta desta fonte de informação, que deve ser princípio de resultado de reunião substancial de dados sistematizados que me permitirão compreender o contexto geral da produção de documentos. Na sistematização dos levantamentos será importante para a organização de documentos e arquivos detectar com clareza funções primordiais
assumida pelo organismo produtor. O conjunto de funções detectadas envolverá necessariamente atividades que devem se cumprir de forma direta, atividades fins, bem como atividades que lhes servem como suporte de atividades meio. Grosso modo, a escola será uma função primordial e como serviço de espaço de exercícios de práticas pedagógicas que permitem ao aprendizagem, já que uma livraria de uma função primordial, consulta de publicações, especialmente livros e revistas, embora funções não modidas, ambas sejam destinadas igualmente suas entidades fim, e provavelmente existe atividade meio semelhante ao controle de finanças, controle de materiais, manutenção de instalações físicas, contratação de pessoas, etc. Definir atividades fim e atividades meios, relacionar as funções mais abrangentes, significar e reunir elementos para a classificação de documentos, a reunião para a lógica de funções e atividades, com percepção com sua maior ou menor autonomia ou subordinação interna permitirá a elaboração do plano de classificação. Elaborar plano de classificação e estabelecer classes de plano de classificação. Deve surgir um critério funcional das classes correspondendo estritamente à função estrutural da classe, correspondendo às estruturas de setores divisos de departamento, a quanto sua vez experiência equivocada uma falsa questão de que estruturas presentes determinadas em organismo produtor arquivo. Neste caso, obrigatoriamente, uma entidade deve, no princípio, guardar a correspondência de funções por ele assumida, desenvolvida, no entanto, em questão de sustentá-la. Não é razão fácil razão, pois a percepção de um outro critério poderá interferir na coerência interna do plano de classificação. Quem se habitua a estudar as pesquisas propriamente arquivísticas da história do organismo produtor do arquivo frequentemente se depara numa situação de alguma instrução que são logo traduzidas em unidades administrativas claramente definidas, ao passo que por outras, apesar de importantes e exercidas com regularidade, tardam ou nunca chegam a ser uma correspondência estrutural. Como proceder? Elaborar um plano de classificação em parte funcional e uma parte estrutural. A opção de pela classificação estrutural é tradicionalmente mais aceita e adotada, apresentada, porém, inconvenientes quanto não há estruturas que digam a respeito da totalidade de funções e atividades do organismo, quanto eventualmente as estruturas existentes que são confundidas, misturadas indevidamente em soluções, quanto as estruturas que sofrem alterações constantes. De modo geral, as salvaguardas são exceções ou praxes, entende opções de classificação estritamente funcional, apesar dos mesmos frequentes tecnicamente mais complexos, costumam atender melhores exigências de classificação arquivística. No entanto, cabe ao profissional do arquivo examinar cada situação e decidir pelo que se apresenta tecnicamente o mais correto. A classificação funcional estrutural por assunto. A questão de opção preferencial para classificação funcional e estrutural é polêmica e parece muito longa de qualquer consenso, com um elemento de complicador de ambas as classificações são, com frequência associadas à classificação por assunto. No âmbito de classificação do emprego do termo assunto gera inúmeras confusões, sendo ora entendendo como função, ora por tema. Seria conveniente que o uso do termo assunto pudesse ser evitado, pois se refere mais apropriadamente que o uso do termo assunto fosse evitado, por se refere mais provavelmente ao conteúdo estrito de um documento, assim um relatório sobre as atividades dos alunos e professores de uma escola municipal nas comemorações do dia de
prazerilidade estará associado à função desenvolvimento de atividades pedagógicas ou similar, mas poderá ser remetido a um assunto ou temas diversos do ensino, civismo e nacionalismo e etc. Convém ainda salientar para elaborar os planos de classificação de uma boa qualidade técnica, não basta proceder com o levantamento exaustivo das funções e atividades fins e atividades meios, nem apenas optar após as boas reflexões pelos critérios funcionais ou estrutural, se pelo plano de escamoçado por muitas reflexões ou pelo critério funcional. Se o plano esboçado resultar em um número muito grande de classes, tenderá a ser utilizado como certa dificuldade. Quantas classes terão que ser examinadas para que o melhor local do documento seja encontrado? Por outro lado, se resulta em um número reduzido de classes para uma documentação que varia e volumosa, é possível tomar insatisfatório, mesmo que poderá acontecer no caso das classes muito especificamente ligadas e determinadas a documentos, de tal modo que permitam a inclusão de outros que venham a ser produzidos. A elaboração de plano não pode estar desconectada nem não pode estar desconectada da preocupação com a sua aplicação. Assim convém buscar para as classes a serem criadas nível de generalidade ideal que proporcione ao menos três qualidades do plano de classificação: simplicidade, flexibilidade e expansibilidade. Essas três qualidades reunidas deverão ser permitir que o plano de classificação seja para aplicação de grandes dificuldades, bem como possibilitar a necessidade de adaptação da situação não previstos pelo levantamento efetuado para sua elaboração, como o surgimento de novas atividades ou incorporação de novos documentos da sua classe anterior definidas. Por fim, é interessante verificar se o plano de classificação, e uma vez elaborado, ele livre de algumas deficiências e técnicas, ele efetivamente espelha ou clariza o conjunto de atividades do organismo produtor, o arquivo. Mesmo que não tenhamos nenhuma informação sobre esses organismos, será possível identificar o seu perfil por meio dos exames das diversidades e classes de plano e hierarquização das classes que foi bem realizadas pelas suas classes definidas que não sobrepõem em alguma medida. Alguns exemplos de plano de classificação que seguem adiantar os exemplos de plano de classificação não passam a evitar as considerações e as tecidas que pareçam excessivamente abstratas como para permitir imediato que sejam melhor avançadas ou ponderadas. Não são, portanto, apresentadas como modelos, mas como referência para reflexão. Exemplo: o plano de classificação adotado para os fundos públicos e arquivos públicos e histórico de Ribeirão Preto, identificado como quadro de classificação dos documentos do Poder Público Municipal, são discriminados abaixo apenas para grupos e subgrupos.